Olá, irmãos! Eu sou Rosana, da Igreja de Cristo Internacional de Brasília. Sou discípula há 8 anos e mãe também há 8 anos. E hoje eu vim compartilhar com vocês algo que eu tenho aprendido ao longo dessa nossa caminhada. Como educar filhos como mãe solteira. Né? E esse tema é um pouco desafiante porque desde quando eu descobri que eu estava grávida, que eu seria mãe, eu sofri muito e chorei porque, afinal de contas, nós não somos treinados, não há um treinamento pré-maternidade, né? Eu sabia que Deus ia nos conduzir, me conduzir naqueles momentos e ao longo da minha vida, mas eu não sabia como. E isso me trouxe muitos medos, muitos receios, né? Eu fiquei noiva durante mais ou menos um ano e meio, mas durante esse período eu tinha certeza de que o casamento iria acontecer, por isso eu fiquei grávida, né? E os sofrimentos, os desentendimentos iniciais se intensificaram tanto que ao ponto de eu querer desistir da minha vida e da vida da bebê que eu estava carregando, né? Mas no momento que eu soube que eu estava grávida, o meu noivo, meu ex-noivo, né? Ele me encorajou a não desistir, né? A nunca desistir. E eu sou grata a ele até hoje por esse encorajamento. Poucos meses depois, mais ou menos quando eu estava no quarto mês de gravidez, houve uma deucidência. Essa palavra foi usada por uma das irmãs que me convidou para estudar a Bíblia. Eu estava num dia ruim, eu decidi sentar numa tarde, final de tarde, numa praça, Praça do Relógio, que fica em uma cidade satélite aqui de Brasília, em Taguatinga, e para descansar um pouco. E aí se aproximou duas irmãs e começaram a falar do amor de Deus. Eu estava muito sensibilizada, comecei a chorar. E elas me cativaram tanto, né? Eu guardei o convite, entrei em contato por e-mail depois, mas somente quando a Esté estava com uns 3, 4 meses que eu e o pai da Esté decidimos estudar a Bíblia, né? E foi em foi em março de 2013 que nós fomos batizados. E logo após, nós fomos encorajados a tomar uma decisão sobre o nosso relacionamento. Após várias orações, vários tempos com as irmãs, tempos com Deus, várias súplicas para Deus mesmo, Deus deixou muito claro para mim que nós não estávamos maduros para continuar o nosso relacionamento. Nós precisaríamos construir um relacionamento com Cristo e com a nossa nova família espiritual. Portanto, eu terminei o nosso noivado e desde então eu decidi que Deus iria suprir as minhas necessidades. Seria o suficiente para mim em todos os sentidos. Mesmo depois de calcular que a vontade de Deus, havia uma possibilidade da vontade de Deus ser eu nunca me casar. E essa foi uma decisão bem difícil. Com essa decisão surgiram vários desafios, que eu tive que abrir mão da Esté de 15 em 15 dias nos finais de semana. Aí eu pensava assim, nossa, como uma bebê de 6 meses pode passar 2 dias longe de sua mãe? Né? Eu ainda estava amamentando, mas para minha surpresa, tanto ela quanto eu nos saímos muito bem. Ela sendo cuidada por Deus e pelo pai, pela família dele, e eu me relacionando com irmãs, com jovens, conhecendo o corpo de Cristo, a igreja, estudando a Bíblia com jovens, e, e isso foi me ensinando a prática de como ser uma discípula no dia a dia. Com isso eu aprendi que a Esté não é a minha posse. Antes ela é um presente de Deus. Ela é uma joia preciosa que eu preciso zelar, eu preciso cuidar.
mas eu não preciso ser uma mãe possessiva, uma mãe super protetora, porque Deus está por ela também. E Cristo quer que eu a ensine através do que eu tenho aprendido com Ele, né? Desde então eu tenho percebido que 3 ensinamentos são muito importantes, muito relevantes nessa nossa caminhada de fé. E eu passo isso para Esther, né? O primeiro ensinamento que vem em minha mente ao longo desses anos, eu aprendi que a nossa vida é muito breve, muito passageira. Conforme está escrito em Salmo 103, os versículos 15 ao 18, eu vou ler aqui pra gente. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e não se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Conforme essa escritura, a gente pode ver que a vida do homem é muito breve, ela tem um começo, um início e um fim. Não se sabe quando será o fim, né? E a morte é certa. Então, eu encorajo a Esté e ensino a ela que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, inclusive sobre a minha pessoa, né? O amor de Deus tem que ser superior. E amar uns aos outros também, os nossos coleguinhas, as pessoas ao nosso redor. Desde criancinhas eu ensino eles a orarem, a agradecerem por tudo, né? A pedirem com fé. Eu lembro que assim que eu comecei, ela começou a andar, eu comecei a levar ela para os cultos, ela orava para que o metrô passasse. E sempre que ela orava, o metrô, assim, passava muito rápido. E isso foi uma prática que ela foi cultivando ao longo dos dias, né? Outra ferramenta que eu vejo que é muito importante para a nossa caminhada é a verdade e a vulnerabilidade, as duas juntas, né? Tá escrito em Efésios 6:4 assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Desde sempre eu falei a verdade para Esther, para que ela não passasse pela frustração de historinhas que eu ouvia quando criança, né? O bicho-papão do escuro, o boi da cara preta, a fada do dente, o coelhinho da Páscoa. Se tem uma coisa que me deixava muito frustrada quando criança é quando mentiam para mim e eu descobria a verdade, né? Então eu trocava essas coisas e eu ainda troco essas historinhas, essas figuras imaginativas por quem é Jesus? O que é o céu? Como deve ser o meu relacionamento com Deus? O que Deus espera de mim e em relação aos meus amigos da escola, em relação ao meu dia a dia? Porque assim eu quero ensinar para elas os valores do que é verdade e do que é eterno e não passageiro. Assim também eu falo para Esté onde eu vou, quais as minhas amizades, ela tem muita abertura em relação às minhas irmãs. Ela até perguntou se eu tinha um quartinho lá na casa da minha discipuladora Nelce, porque de tanto que eu ia para lá, estava sendo muito constante o nosso relacionamento e ela perguntou isso, eu achei super engraçado e até compartilhei. Então, e também em relação aos irmãos que eu estava conhecendo, ela sabia o nome de todos, o teor da nossa conversa, ela sabia dos meus sentimentos em relação ao William. E assim que a gente começou a nossa construção, antes mesmo dele me pedir em namoro, ela sabia quem ele era, ela já passava tempos com a gente. Então eu apresentei a minha vida para ela e tenho apresentado até hoje. Assim como os meus pecados, o meu arrependimento, ela presencia muitas das minhas falhas, dos meus pecados e dos meus arrependimentos também. Então, assim, eu tento ser o mais aberta possível com ela.
para que ela não se sinta menosprezada por ser uma criança. E o terceiro e último ponto que eu vejo que é muito importante é ter um coração humilde. Algumas vezes eu chego com enxaqueca em casa e a Esté já sabe o que fazer. Ela espera eu ir para o quarto, passar mal, tomar um remédio, depois ela espera e pergunta se ela pode entrar, ela começa a louvar, a cantar. E enquanto eu não cantar junto com ela, eu não estou bem, ela me faz sentir melhor e a minha dor de cabeça passar à medida com que ela vai cantando e fazendo eu pensar nas coisas do céu, né? E eu sou vulnerável com ela ao ponto de pedir ajuda para ela mesma. Muitas vezes, não só durante as enxaquecas, mas durante as fases da minha vida, eu me sinto fraca, me sinto insegura, me sinto inconsequente, incapaz. Mas é na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Como está escrito em 2 Coríntios 12, o versículo 10, que diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus me ensina a amar na medida correta. Vejo com o passar dos anos que Deus me dá um amor, não um amor que idolatra, e nem a ausência de amor que fere, mas o amor genuíno, aquele amor que é bondoso, que é perseverante, que corrige, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Eu queria compartilhar uma última escritura para nos encorajar, que está lá em Salmo 127, os versículos 3 e 4, que diz: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. E essa escritura deixa muito claro que os filhos vêm do Senhor, são heranças do Senhor. Não são possessão nossa, não são pessoas com as quais a gente vai projetar os nossos sonhos não vividos, mas são pessoas às quais a gente pode apontar para Cristo, a gente pode ensinar valores eternos com a nossa própria vida, através da nossa própria vivência. E é isso que eu aprendo observando outras mães, observando como Jesus fazia, ele apontava para Deus, e observando como o amor de Deus é perfeito. E é só nele que nós, tanto eu quanto a Esther, vamos nos sentir preenchidas para todo sempre. É isso, meus irmãos, eu queria muito agradecer essa oportunidade e eu oro para que Deus possa encher os nossos corações de muita alegria. Eu vou terminar com uma oração. Querido Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento. Quero tanto te agradecer pelas suas escrituras, pela sua orientação, a sua forma de nos ensinar, Pai. Que nós, como pais e mães, possamos aprender sempre a olhar para o Senhor e também a apontar para o Senhor, para que os nossos filhos possam aprender com o Senhor o que é o amor perfeito. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3, vai. Sei que pra você o reino está em primeiro lugar. Praticando cada coisa que Deus quer. Porque a vida em seus olhos, fé, No coração, suas palavras sobre Cristo sempre são Ele é forte, corajoso. Seu desejo é que todos possam ver e seguindo teu exemplo para o mundo, transformar. mestre criador da vida, dá-me mais poder de expressar amor aos outros.
ao redor. Que teu brilho se espalhe em tudo que eu fizer e que leve mais pessoas para. Ele é forte, corajoso,